E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Israel Reddit. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, eu já vou começar falando sobre a narração é totalmente fictícia, tá? O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês, nada do que acontece na história é real. Essa semana teremos bastantes histórias de renascimento, eu acho que eu consegui encontrar uns 8 PDFs e eu vou dividir tanto aqui nesse canal, Israel Reddit, como no canal Red Contos Afins. Também teremos esses tipos de histórias lá, tá? Para quem achar que aqui tem poucas, lá teremos várias. Já é segunda-feira, você já consegue ir de novo, de graça, 3 vezes na semana. E essa é uma ferramenta que o nosso amigo aqui dá para você, para mostrar que meu canal vale a pena, tá bom? Espero que vocês curtam o vídeo, que vocês comentem. Essa história é bem bacana, eu gostei muito. Ela vai entrar também na seleção de Renascimento. Eu acho que nesse canal já temos uma playlist de Renascimento. Se não tiver, eu vou fazer uma. Um beijo e até logo. Tchau! A primeira coisa que fiz depois de renascer foi plantar uma microcâmera no meu namorado. Na minha vida passada, minha cunhada Rachel me convidou para beber na noite anterior ao meu irmão voltar de um negócio. Ela disse: "Vamos ter uma última noite louca antes que a realidade bata de novo." Mas quando cheguei ao bar, ela estava chorando, dizendo que eu tinha arranjado para alguém agredi-la. E o suposto agressor? Meu namorado, Ethan Brooks. Tentei explicar, mas Ethan me interrompeu na frente de todo mundo, dizendo que eu tinha ameaçado me matar se ele não concordasse. Ele disse que eu tinha ciúmes de Rachel porque meu irmão sempre se importava apenas com ela. Todo mundo se voltou contra mim. Fui tratada como lixo, jogada na cadeia e, eventualmente, morri lá, quebrada e deprimida. Só depois que morri descobri a verdade. Tudo tinha sido uma armadilha cuidadosamente montada por Rachel e Ethan. Eles eram amantes muito antes de ela se casar com meu irmão. Eu não passava de um peão no plano deles. E então abri os olhos, de volta ao dia em que Rachel me pediu para encontrá-la no bar. Eu tinha acabado de sair do chuveiro, prestes a ir dormir, quando meu telefone tocou. Era a voz de Rachel do outro lado. "Charlie, Michael volta amanhã. Por favor, venha comigo para uma última noite louca. Quando ele voltar, será impossível se divertir de novo." No momento em que ouvi sua voz, soube sem dúvida que eu tinha renascido. Na minha vida passada, Rachel me pediu para encontrá-la no bar, assim mesmo. Mas quando cheguei, ela não estava em lugar nenhum. Liguei para ela. Ela me disse para esperar em uma das salas VIP. Esperei por uma eternidade. Ela nunca apareceu. Preocupada que algo pudesse ter acontecido, fiquei ligando várias vezes. Quando eu estava prestes a chamar a polícia, ela entrou com meus pais e meu irmão, que aparentemente havia voltado mais cedo. Com lágrimas nos olhos, ela apontou para mim e soluçou para Michael. "Ela conseguiu, querido. Charlie mandou Ethan me agredir para nos forçar ao divórcio. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, Michael, meu irmão amoroso e protetor, me chutou na barriga. Meus pais imediatamente chamaram a polícia. A polícia chegou rápido. Tentei explicar. Foi ela quem me convidou para o bar. Nem nos vimos hoje à noite. Como eu poderia ter armado isso? Ethan e eu nem nos vemos há quase uma semana. Como poderíamos conspirar para fazer algo tão vil? Mas nunca imaginei que a pessoa em quem eu mais confiava me apunhalaria pelas costas." Ethan caiu de joelhos diante de Rachel, a voz trêmula. "Desculpa, Rachel. Charlie me obrigou a fazer isso. Ela disse que se mataria se eu não aceitasse. Eu não tive escolha." As palavras dele fizeram minha defesa soar completamente vazia. A polícia me levou embora. Meus pais me olhavam como se eu fosse uma vergonha para a família. "Criamos um monstro", cuspiu meu pai. "Como você pôde alimentar pensamentos tão distorcidos sobre seu próprio irmão?" A notícia do escândalo se espalhou como fogo. Repórteres lotaram o tribunal, ansiosos para cobrir a história sensacional da irmã distorcida que supostamente orquestrou o ataque à cunhada. As audiências judiciais tornaram-se públicas. Rachel chorou diante das câmeras. Eu estava grávida. Michael e eu íamos ter um bebê, mas por causa do plano de Charlie, fui violentada e perdi a criança. Os médicos disseram que talvez eu nunca mais consiga engravidar. A internet explodiu. Fui exposta, insultada, humilhada. Todo mundo me via como a vilã. Na prisão, com Michael puxando os cordões nos bastidores, fui espancada até quase morrer. Eu não conseguia parar de ficar obcecada com o que realmente aconteceu entre Ethan e Rachel. Eventualmente, perdi a vontade de comer, de falar e de viver. Pouco a pouco, fui desaparecendo até não restar nada de mim além do silêncio. Só depois da minha morte finalmente soube a verdade. Rachel e Ethan foram os primeiros amores um do outro. Depois que terminaram, acharam que nunca mais se veriam. Mas o destino os reuniu novamente. E quando as faíscas reacenderam, não hesitaram em bolar um plano cruel. Depois da minha morte, eles assumiram tudo. Meus pais morreram de coração partido. Michael morreu em um acidente de carro a caminho do trabalho. Todo o patrimônio da família Evans, o dinheiro, as propriedades, tudo, caiu nas mãos daqueles dois monstros. Mas desta vez não vou deixar nada disso acontecer de novo.
Charlie, fala alguma coisa logo. A voz de Rachel me tirou dos meus pensamentos. Rapidamente escondi o ódio nos meus olhos e respondi com um tom calmo e neutro. Sem problema, já vou. Oba, Charlie, você é a melhor. Lounge Hurry Luna, Suíte 3601. No segundo em que a ligação terminou, abri meu aplicativo de entregas e pedi um mini gravador. Quando chegou, peguei meu telefone e liguei para Ethan. Ei, você está ocupado? Perguntei docemente. Rachel acabou de me convidar para o bar, mas está ficando tarde e estou preocupada que possa ser perigoso só para nós duas. Você pode ir comigo? Ethan claramente hesitou. Você não disse que estava cansada demais para sair ultimamente? Fingi estar ofendida. O quê? Você está com outra pessoa e tentando me abandonar. Tudo bem, tanto faz. Se você estiver ocupado demais, vou procurar outro cara gostoso para festejar comigo. Isso resolveu. Ele concordou imediatamente e disse que me buscaria em meia hora. Exatamente no horário, 30 minutos depois, ele estava na minha porta. Você vai mesmo aparecer assim? Repreendi, estendendo a mão para ajeitar a gola bagunçada dele. Você nem arrumou sua camisa. Enquanto fingia me preocupar com as roupas dele, discretamente pressionei o pequeno dispositivo na parte de trás da gola. Ethan se inclinou e beijou minha bochecha. Charlie, você é tão boa comigo. Israel Reddit. Meu estômago revirou, mas forcei um sorriso. Eu tinha planos maiores. Assim como da última vez, quando chegamos ao Luna Lounge, Rachel não estava em lugar nenhum do quarto privado que disse ter reservado. Ethan engoliu em seco, nervoso. Talvez ela tenha se atrasado no caminho. Fiquei calma e abri uma cerveja. Sem problema. Vamos tomar uma bebida primeiro. Alguns minutos se passaram. Ethan começou a ficar inquieto. Por que ela ainda não chegou? Você não acha que algo aconteceu com ela, acha? Eu não respondi. Estava ocupada demais preparando as bebidas, parecendo completamente indiferente. Não posso ficar parado, murmurou. Você só... Aproveite a bebida. Vou procurá-la. Eu vou com você, ofereci levemente. Ela é minha cunhada, de qualquer forma. Se algo realmente aconteceu, meu irmão vai vir atrás de nós dois. Ethan rapidamente bloqueou meu caminho. Deus, não. Não complique ainda mais do que já está. Você bebeu demais e, se Rachel realmente estiver em apuros, a última coisa de que preciso é cuidar de você também. Antes que eu pudesse argumentar, ele saiu correndo porta afora. Deixei um pequeno sorriso surgir nos meus lábios. Muito ansiosos, não são? Depois de terminar minha bebida, uma que eu mesma tinha preparado, peguei meu celular, satisfeita. Alô, 190? Quero denunciar uma agressão sexual. Está acontecendo no Luna Lounge, Suíte 3601. Minha mão esquerda tremia de adrenalina quando encerrei a ligação. Na hora certa, enviei uma mensagem em grupo para meus pais e meu irmão, que ainda estava fora da cidade. Rachel está em apuros no Luna Lounge. Urgente! Venham rápido! Michael respondeu um momento depois. Me mantenha informado. Já estou a caminho. Era de se esperar. Ela escolheu um bar a apenas 10 minutos da minha casa. Em menos tempo que isso, meus pais chegaram em um frenesi, junto com alguns parentes, cada um segurando algo que poderia usar como arma. Onde está a Rachel? O que aconteceu com ela? Minha mãe exigiu, com o rosto pálido e a voz trêmula. Fingi um olhar assustado. E ela foi arrastada para um dos quartos privados. Tentei impedi-lo, mas não consegui. Ele até me bateu. Mostrei meu braço, já arranhado e ensanguentado. Meus parentes se encolheram ao ver aquilo. Esqueça isso por enquanto, meu pai gritou. Para qual quarto ela foi levada? Ele agarrou meu braço machucado sem nem perceber a dor que causava. Seus olhos estavam cheios de pânico, mas tudo por Rachel. 3601, eu disse. Vamos, me sigam. Corri pelo corredor, com um pequeno exército de parentes atrás de mim. Os olhos dos clientes e garçons nos seguiam como se fôssemos o entretenimento da noite. Pronto, é aquele o quarto, gritei, apontando para o número na porta. Suíte 3601. Sem dizer uma palavra, meu pai deu um passo à frente e arrombou a porta com um chute. O que vimos lá dentro fez tudo, e todos pararem completamente. Ethan e Rachel estavam enrolados no sofá, completamente nus. Quando perceberam que estávamos ali, seus rostos passaram do êxtase ao pânico total. Rachel gritou e correu para pegar um lençol para se cobrir. Mãe! Pai! O que vocês estão fazendo aqui? Ela gritou com a voz tomada pelo pânico. Ethan pulou, procurando freneticamente suas roupas, apenas para perceber que estavam espalhadas perto da entrada, fora de alcance. Que diabos está acontecendo aqui? Meu pai gritou, com as veias saltando no pescoço. Os olhos de Rachel se encheram de lágrimas, que caíram instantaneamente, como se alguém tivesse acionado um interruptor. Charlie me convidou para tomar uns drinks, ela disse chorando. Achei que ela só queria desabafar sobre o trabalho. Nunca imaginei. Ela armou para que eu fosse agredida. Ethan nem tentou vestir a calça antes de se ajoelhar. Senhor e senhora Evans, desculpem. Eu não tive escolha. Eu não queria fazer isso. Ele olhou para cima, tremendo. Charlie ficava me dizendo que, desde que você se casou, Michael não a amava mais do mesmo jeito. Ela tinha ciúmes da Rachel por receber toda a atenção dele. Ela disse que, se Rachel fosse arruinada, Michael se divorciaria dela. E se eu não concordasse, ela pularia de um prédio.
Besteira! Dei um tapa forte no rosto de Ethan. Meu pai me afastou por reflexo. Charlotte Evans, você está louca? Esse é seu irmão. A mão dele se ergueu, pronta para me atingir. Os olhos da minha mãe estavam vermelhos de tanto chorar, e sua voz era quase um sussurro. Como eu pude criar uma filha como você? Meu tio interveio e agarrou o pulso do meu pai antes que ele pudesse me bater. Richard, para com isso. Calma. Calma! Você ainda está defendendo ela depois disso? Meu pai gritou com a voz trêmula. Olha o que ela fez! A mão dele apontou para mim como se pesasse 1000 toneladas. Do lado de fora da sala, uma multidão já havia se reunido. Seus sussurros ficavam cada vez mais altos, abafando todo o resto. Aquela garota tentou mandar agredir a própria cunhada? Que tipo de monstro faz isso? Ela é jovem e já é tão cruel assim? Deus ajude o futuro marido dela. Rachel, vendo claramente a opinião pública a seu favor, chorou ainda mais. Mãe, pai, o Michael vai voltar amanhã. Depois do que aconteceu hoje à noite, como vou encará-lo? Ethan se levantou rapidamente, apoiando-a. Senhor e senhora Evans, Charlie me disse que Michael voltaria amanhã. Ela disse que se eu não fizesse isso hoje à noite, perderíamos a chance. Ela ameaçou se matar se eu não fizesse isso. Olhei para Ethan com a voz fria. Então você está dizendo que eu te forcei a fazer isso? Ele assentiu sem hesitar, sem nenhum traço de culpa no rosto. Sim, eu até tenho as mensagens que ela me mandou no meu celular. Ah, é? Que mensagens? De repente, uma voz profunda falou da porta. Michael. Que diabos? Ele deveria estar fora da cidade. Ele realmente voltou de avião? Com seus 2 metros de altura, ele se erguia sobre o corpo trêmulo de Ethan. Ethan estendeu o celular com dificuldade. Essas são as mensagens. Juro que provam tudo. Se eu estiver mentindo, que um raio me atinja. A expressão de Michael escureceu enquanto ele rolava a tela. Não é o que parece. Só me deixe explicar. Comecei, mas ele não me deixou terminar. Ele me chutou com tanta força que fui lançada contra a parede. Charlie, desde quando você se tornou alguém tão... Viu? Rachel correu direto para os braços dele. Michael, não consigo mais te encarar depois disso. Apenas se divorcie de mim. Michael a segurou de forma protetora, me encarando como se eu estivesse morta. Ele ergueu o punho novamente, justamente quando 2 policiais entraram correndo na sala. Recebemos um relato de agressão sexual. Cadê a vítima? Rachel imediatamente se jogou aos pés deles. Oficiais, por favor, vocês precisam me ajudar. Minha cunhada armou tudo isso. Ela queria me forçar a me divorciar do irmão dela me fazendo ser agredida. Ethan acrescentou no momento certo. Eu confesso, mas não foi ideia minha. Ela me obrigou a fazer isso. Tenho provas. Michael entregou o telefone aos policiais. Eles analisaram as mensagens e depois olharam para cima. Quem fez a ligação? Levantei a mão calmamente. Fui eu. A sala inteira ficou em silêncio. Você chamou a polícia? Michael perguntou atônito. Por quê? Ela claramente está tentando encobrir os rastros. Rachel interrompeu rapidamente. Prendam-na. Foi ela quem planejou tudo isso. Um dos policiais franziu a testa. Além dessas mensagens, vocês têm alguma outra prova de que essa mulher deu as ordens? Tanto Ethan quanto Rachel congelaram. Eu conto, não conto? Ethan gaguejou. Soltei uma risada breve. Todos os olhares se voltaram para mim. Bem, isso está ficando interessante, não é? Se vocês não têm provas reais, talvez seja a hora de ouvirem as minhas. Peguei meu celular e abri uma gravação de voz. Todos, prestem atenção. Na sala privada, a voz de Rachel ecoou. Não foi você quem marcou o horário? Por que só está aparecendo agora? Ao ouvir isso, o rosto de Ethan perdeu a cor, e era possível sentir a frustração na voz dele na gravação. É culpa daquela maldita Charlotte. Ela ficava me arrastando para beber. Mal consegui escapar para te encontrar. Rachel correu desesperada, tentando pegar meu celular. Pessoal, não escutem. Isso é forjado. Ela só está tentando me incriminar. A polícia a afastou. Senhora, por favor, não perturbe a ordem. Vamos terminar de ouvir. A voz de Rachel continuou. Michael vai voltar amanhã. Se não aproveitarmos essa chance agora, nunca mais teremos outra oportunidade. Se dissermos que Charlotte ordenou que você me violentasse, podemos mandá-la para a prisão. Depois, damos um jeito de eliminar toda a família dela, e toda a propriedade será nossa. Nesse momento, os rostos dos meus pais e de Michael pareciam cenas de um drama ao vivo. A gravação continuava. Ethan, Deus sabe o quanto fiquei animada ao te ver de novo. Achei que nunca mais te veria nesta vida. Não se preocupe, estou disposta a fazer qualquer coisa por você. Logo depois, sons perturbadores surgiram na gravação. Então é uma história de amor distorcida, afinal. Para tomar posse da propriedade de alguém, eles criaram um plano tão sinistro. Você só pode estar brincando. Então a cunhada e o namorado da cunhada estavam envolvidos juntos. Aqueles 2 planejaram incriminar a irmã para ficar com a propriedade. A gravação terminou. Olhei para o rosto pálido de Ethan e disse friamente. Você jurou que fui eu que te obriguei a agredir a Rachel. Então como explica essa gravação? Ethan caiu de joelhos, sem ousar levantar a cabeça.
Enquanto isso, Rachel continuava negando teimosamente. Não tem como ela saber do nosso plano. Isso é falso. Tem que ser. A polícia olhou para ela com severidade. Se é forjado ou não, vamos verificar com análise técnica. Se a gravação for falsa, ela será responsabilizada legalmente. Eles algemaram Ethan e Rachel. Israel Reddit. Quanto a vocês dois, venham conosco para a delegacia para a investigação. Rachel segurou a mão de Michael com força. Michael, por favor, me salva. Eu não quero ir para a cadeia. Estou sendo incriminada. Você não pode fazer isso comigo. Estou grávida. Ethan, por outro lado, parecia derrotado, como se já tivesse aceitado seu destino. Por que você fez isso? Michael a encarou com raiva. Diga alguma coisa. Meu pai cerrou os punhos com força. Rachel olhou ao redor, percebendo que ninguém mais estava ao seu lado. Lágrimas escorriam descontroladamente. Ela olhou para Michael. Você acha que tudo isso é culpa minha? Foi você quem se casou comigo. Se não tivesse se intrometido, eu teria ficado com Ethan anos atrás. Tudo o que eu sempre quis foi estar com alguém que eu realmente amo. Isso é um crime? Os espectadores ouviram suas palavras descaradas e começaram a acusá-la indignados. Ela traiu e ainda se faz de inocente. Amor verdadeiro? Isso é imundícia. Ela armou tudo sozinha e ainda culpa os outros. Olhei para a expressão desesperada de Rachel, incapaz de esconder um sorriso irônico. Você disse que você e Ethan foram o primeiro amor um do outro. Então me diga, quando exatamente vocês ficaram juntos? Ao ouvir isso, ela levantou a cabeça com orgulho. Quando Ethan tinha 20 anos, já estávamos juntos. Ele admitiu que eu fui o primeiro amor dele. Não pude deixar de rir e puxei Ethan do chão pela gola. Diga a ela. Quando exatamente nós ficamos juntos? Ethan evitou meu olhar, claramente culpado. Eu te conheci quando tinha 18 anos, me declarei para você aos 19, e depois ficamos juntos até agora. O choque ficou estampado no rosto de Rachel. Para ser direta, ela não passava de uma destruidora de lares que se meteu no nosso relacionamento. Alguns segundos depois, Rachel avançou contra Ethan como um animal selvagem. Seu mentiroso! Você disse que eu fui seu primeiro amor. Você disse que ficaria comigo para sempre. Alguém a puxou para trás a tempo. Desculpa, eu menti. Quando Ethan começou a namorar comigo, peguei ele mandando mensagens para outras garotas. Mas ele jurou que não faria de novo, e eu acabei cedendo. Nunca imaginei que a outra garota seria minha própria cunhada. Claro, só percebi tudo isso agora. Michael, você ouviu tudo, não foi? Isso não tem nada a ver comigo. Meu irmão abaixou a cabeça, envergonhado. Desculpa, eu te entendi errado. Virei-me para Rachel. Eu estive ao seu lado desde que você entrou nesta família. Tudo o que você quis, eu te dei sem pensar duas vezes. Sempre te apoiei. E por causa de um idiota como ele, você fez isso comigo? Você não passa de uma cobra ingrata. Rachel desabou no chão. Desculpa, eu fui enganada por ele. Ele disse que estar com você era doloroso e me pediu para salvá-lo. Eu fiquei confusa e cometi um erro terrível. A multidão ao nosso redor balançou a cabeça em desgosto. Uma ingrata sem coração. Aquela pobre garota passou por tanta coisa. À medida que as mentiras de Rachel se desfaziam, o desespero brilhou em seus olhos, mas logo deu lugar à loucura. Todo mundo só vê meu plano para incriminá-la, mas vocês acham mesmo que eu faria algo tão louco só por um homem? Todos, dentro e fora da sala, ficaram atônitos. Ninguém esperava essa reviravolta. Eu realmente estive grávida uma vez, mas, por causa do ciúme dela, ela me empurrou escada abaixo. Meu pobre bebê nem chegou a ver o mundo, virou apenas uma poça de sangue. Ethan se agarrou a essa história como a um salva-vidas. Sim, ela empurrou Rachel. Eu mesma a levei ao hospital. Balancei a cabeça, tentando não rir da péssima atuação deles. Tem certeza de que fui eu quem te empurrou? Quer que eu mostre para todos as imagens de segurança daquele dia? Lembrei claramente. Ethan veio até minha casa me procurar. Rachel também estava lá. Não sei exatamente o que aconteceu depois, mas quando saí, os dois estavam discutindo na escada. Ethan deu uma cotovelada, Rachel perdeu o equilíbrio e caiu. Fiquei apavorada e quis ligar para Michael, mas Rachel implorou para que eu não fizesse isso. Ela disse que Michael já estava sob muito estresse no trabalho e que, se ele descobrisse o que aconteceu, isso o destruiria completamente. Ela me convenceu de que a perda do bebê era uma tragédia, mas que eles ainda eram jovens e poderiam tentar novamente. Ethan caiu de joelhos, implorando para que eu não contasse nada ao Michael, ou tudo desmoronaria. Um deles era o homem que eu amava. A outra era minha família. Dividida entre os dois, engoli a verdade e escolhi o silêncio, achando que estava protegendo ambos. Um momento de silêncio se seguiu. Os lábios de Rachel tremiam. Ethan se mexia nervosamente, mas nenhum dos dois ousou falar. Então, o quarto explodiu em revolta. Esses dois são nojentos. Incriminar alguém já é terrível, mas culpar algo tão sério nela? Traição já é ruim o suficiente, mas eles foram longe demais. Meu tio deu um passo à frente e tocou levemente meu ombro. Você já passou por coisa demais, garota. Então ele se virou bruscamente para Rachel, com a voz cheia de fúria. Desde o dia em que você entrou nesta família, nós te demos tudo. Amor, confiança, apoio. E você não nos deu nada em troca.
E agora chegou ao ponto de conspirar contra um de nós. Estou profundamente decepcionado com você. Dei um pequeno sorriso e percorri a multidão com os olhos, parando finalmente em Rachel. Ah, e desculpa, quase esqueci de mencionar uma coisa. Levantei meu celular. Estou transmitindo tudo isso ao vivo desde o momento em que entrei nesta sala. Rachel me olhou horrorizada com os olhos arregalados de pânico. Você... O quê? Você estava transmitindo ao vivo? Um a um, as pessoas da multidão pegaram seus celulares. Como esperado, a transmissão ao vivo rapidamente disparou para o topo dos assuntos mais comentados. Essa mulher é pura maldade. Aquele cara é um lixo, traiu e ainda tentou destruir a família dela? Nojento. Tudo isso só para roubar a herança de alguém? Existe algo que esses dois não fariam? Meu coração dói pela irmã. O próprio irmão chutou ela. Isso deve ter doído. Rachel manteve os olhos firmemente fechados, recusando-se a encarar a enxurrada de comentários odiosos que inundava a transmissão. Ethan não estava melhor. Seu corpo inteiro tremia, e ele estava atônito demais para falar. Não, não é possível. Rachel murmurava para si mesma como uma louca, com o olhar vazio. Eu planejei tudo tão perfeitamente. Como isso pôde acontecer? No canto, meu pai e Michael permaneceram em silêncio, observando tudo com expressões complicadas. Minha mãe já havia desabado em soluços incontroláveis. Então, as notificações começaram a disparar. Cunhada flagrada em caso com o cunhado, plano falso de agressão exposto. Rachel e Ethan tentaram incriminar a irmã, casal lixo unido pelo crime post após post, inundava os assuntos em alta. Rachel perdeu completamente o controle. Ela desabou em soluços altos e descontrolados, com o rímel escorrendo pelo rosto. Um policial se aproximou, com expressão severa. Israel Hadid. Você precisa vir conosco até a delegacia para uma investigação mais aprofundada. Rachel tentou se soltar. Não me toquem, estou grávida. Vocês não podem me prender. Michael estava fora havia 3 meses a trabalho. Todos na sala sabiam exatamente de quem era o bebê que ela carregava. O policial suspirou. Grávida ou não, você vai ter que vir. De repente, Rachel caiu de joelhos diante de mim. Charlie, por favor, eu estava errada, tá? Me desculpa, eu não quero ir para a cadeia. Por favor, me perdoa. Ela se agarrou às minhas pernas, chorando desesperadamente. Ethan fez o mesmo, jogando-se aos meus pés. Amor, eu estraguei tudo. Por favor, me perdoa. Foi ela me seduziu e eu perdi o controle. Eu compenso você. Ainda podemos consertar isso. Momentos atrás, eles fingiam ser um casal apaixonado. Agora, disputavam para ver quem parecia mais vítima. Dei um passo para trás, sem dizer uma palavra. Os policiais os algemaram e os levaram embora. Michael hesitou, depois veio até mim. Aquele chute... deve ter doído. Me desculpa, Charlie. Eu estava errado. Todos nós estávamos errados. Calmamente me afastei antes que a mão dele tocasse meu ombro. Você realmente acha que pedir desculpas significa alguma coisa agora? Se eu não tivesse sido esperta o suficiente para gravar tudo, vocês ainda achariam que fui eu quem organizou a agressão contra Rachel? Meu pai abaixou a cabeça, em silêncio. Fomos enganados, disse em voz baixa. Desculpa. Pensei por um momento antes de responder. Nem precisa. Tenho uma reunião importante amanhã de manhã, e já perdi tempo demais com tudo isso. E com vocês. Michael pareceu querer dizer mais alguma coisa, mas no fim, apenas assentiu. Depois daquele dia, meus pais passaram a me tratar como se eu fosse feita de vidro. Eles acordavam antes do amanhecer para preparar meu café da manhã, trocando olhares enquanto eu comia, fingindo que eu não percebia a preocupação deles. Pode falar, disse uma manhã, largando os hashes. Se não colocar para fora, vai acabar explodindo. Meu pai soltou um suspiro pesado. Rachel teve um colapso mental. Ela foi internada em uma instituição psiquiátrica. Um leve sorriso surgiu nos meus lábios. Bem feito para ela. Ele continuou observando minha expressão e acrescentou. Ethan tentou se matar. Conseguiram salvá-lo. Coloquei o último bolinho de sopa na boca, mastiguei e engoli com calma. Uma pena que tenham conseguido. As tragédias deles só me divertiam. Compartilhar aquilo comigo não adiantava nada, exceto talvez melhorar minha manhã. Terminou? Perguntei, limpando a boca. Se sim, preciso ir trabalhar. Meu pai abriu a boca para falar, mas apenas suspirou e desviou o olhar. Naquela noite, voltei do trabalho e encontrei um estranho sentado no meu sofá. Boa noite. Sou Thomas Reynolds, o advogado que seu irmão contratou para defender Rachel. Claro. Michael realmente tinha feito isso. Soltei uma risada amarga. Vá direto ao ponto. Não tenho tempo para jogos. Ele pigarreou. O julgamento de Rachel está se aproximando, mas a condição mental dela está piorando. Ela foi diagnosticada com ansiedade severa e depressão moderada. Dei de ombros. O que isso tem a ver comigo? Bem, seu irmão espera que você escreva uma carta de clemência, pelo bem da família. Estreitei os olhos. Onde está meu irmão? Thomas piscou, confuso. O quê? Curvei os lábios em um sorriso frio. Diga para ele vir falar isso na minha cara, que não se esconda atrás de um advogado como um covarde. Thomas pareceu constrangido. Claramente, aquela não era a reação que ele esperava.
Um momento depois, Michael, minha mãe e meu pai entraram na sala. Charlie, disse Michael em voz baixa. Eu sei que você se machucou, mas Rachel já está sendo punida. Você realmente precisa guardar esse rancor? Minha mãe me olhou com decepção. Meu pai permaneceu em silêncio, o que já dizia tudo. Olhei diretamente para Michael. Você realmente consegue conviver com o fato de que ela te traiu? Os olhos dele ficaram vermelhos. As pessoas cometem erros, Charlie. Quem nunca cometeu? Então ela pode ser perdoada por tudo o que fez, mas se eu cometer um erro, sou marcada como vergonha para sempre? Apertei o copo com tanta força que ele se estilhaçou na minha mão, e o sangue começou a escorrer pelos meus dedos. Desista. Eu nunca vou perdoá-los. Meus pais suspiraram ao mesmo tempo, como se aquilo os envelhecesse 10 anos. Alguns dias depois da visita do advogado, os pais de Ethan vieram me ver. Eles não disseram uma palavra antes de se ajoelharem na minha frente. Charlie, pelo bem de todos esses anos juntos, por favor, perdoe o Ethan. Por favor, eu me ajoelho se for preciso. Eu os encarei, com o rosto impassível. Sinceramente, não senti nada. Aquilo não era sobre justiça. Era sobre eles tentarem aliviar a própria culpa se humilhando. Eu dei chance após chance, e ele jogou todas fora. E agora ainda ousa tentar me destruir? Se eu não tivesse gravado tudo, eu seria a pessoa presa. Guarde isso, não vou assinar nenhuma carta. A mãe de Ethan apontou para mim e gritou: Sua bruxa malvada! Engraçado como isso funciona. Rachel e Ethan causaram todo o dano, mas eu acabei sendo a vilã. Quanto mais eu pensava nisso, mais ridículo tudo parecia. Cruel, irônico, absurdo. 3 dias depois, o julgamento de Rachel e Ethan começou oficialmente. Durante o processo, os dois continuavam tentando arranjar desculpas, se apresentando como pobres vítimas incompreendidas. Eu não estava pensando direito. Soluçava Rachel mal conseguindo falar entre as lágrimas. Eu não considerei as consequências, mas eu sei que eu estava errada. Ethan sentou-se com a cabeça baixa, a voz baixa e sem vida. Eu só queria ajudar a Rachel a conseguir o que queria. Nunca quis machucar ninguém. Sentei-me em silêncio no banco, com a expressão indecifrável, observando a performance deles com frieza. Era patético. Mas o juiz não se comoveu com lágrimas de crocodilo. Seu martelo caiu com um estrondo. Rachel Montgomery e Ethan Brooks são considerados culpados de difamação e falsa acusação, condenados a 3 anos e 4 meses de prisão, com efeito imediato. No momento em que o veredito foi anunciado, seus rostos perderam a cor. Rachel desmaiou no chão, chorando descontroladamente. Os pais de Ethan choraram na galeria, lançando olhares venenosos para mim e sussurrando palavrões. Mas eu só senti alívio. Pela primeira vez desde que voltei à vida, finalmente sorri de verdade. A justiça havia sido feita. A lei tinha cumprido seu papel. O pesadelo da minha vida passada finalmente havia acabado. Uma semana após o julgamento, meu pedido de realocação foi aprovado. Enquanto eu arrumava minhas coisas, meus pais ficaram de lado. A voz da minha mãe tremia. Você realmente precisa ir tão longe? Eu não respondi. Continuei dobrando roupas. Meu pai soltou um longo suspiro. Não importa o que aconteça, nós vamos te apoiar. Nem mesmo ver a culpa nos olhos deles amoleceu meu coração. Porque eu sabia, se eu não tivesse registrado aquela evidência, se eu não tivesse virado o jogo, eles teriam se voltado contra mim sem hesitação. Eles me veriam como nada, além de uma vergonha. A vergonha deles. E se eu simplesmente perdoasse e esquecesse porque eles se sentem um pouco culpados agora? Então, qual seria o sentido de tudo isso? Se não houver mais nada, gostaria de descansar um pouco, disse baixinho, minha voz mal passando de um sussurro. Minha mãe parou na porta, os olhos cheios de hesitação. Ela olhou para trás 3 vezes antes de finalmente sair em silêncio. Eu não disse uma palavra para impedi-la. Na manhã seguinte, antes do amanhecer, abri a porta do meu quarto e encontrei meus pais e Michael esperando do lado de fora. Michael pegou minha mala. Deixa que eu te levo ao aeroporto. Quase recusei, mas a bagagem era pesada demais, então cedi. No carro, minha mãe estava com os olhos vermelhos e me entregou um cartão bancário. Você vai precisar de dinheiro lá fora. Morar sozinha é caro. Empurrei de volta com cuidado. Está tudo bem. O salário da empresa é mais do que suficiente. Meu pai colocou o cartão de volta na minha mão. Fica com isso. Considere como nossa forma de compensar tudo. Eu estava prestes a recusar novamente, mas quando vi o arrependimento nos olhos dele, parei. No fim, fiquei com o cartão. O avião decolou no céu. A cidade que conheci a vida inteira ficou cada vez menor sob meus pés. Encostei na cadeira, meus pensamentos voltando ao momento em que renasci. Naquela época, achei que vingança era tudo o que me restava, que minha segunda chance tinha apenas um propósito: fazê-lo sofrer. Mas enquanto o avião atravessava as nuvens e a luz do sol entrava pela janela, aquecendo minha pele, percebi. A vida é mais do que vingança. Pela primeira vez, me senti viva. 10 horas depois, o avião pousou. Entrei em um novo país sem nenhum medo. Meus novos colegas de trabalho eram gentis, honestos e dedicados. Me adaptei rapidamente ao trabalho, e toda vez que alguém me olhava com admiração, um orgulho silencioso surgia em mim. Vendo o sol nascer sobre ruas desconhecidas, pensei: talvez minha vida esteja apenas começando, assim como este novo dia. Ainda tenho muito tempo pela frente.
Tantos lugares para conhecer. E um mundo inteiro esperando para ser explorado.